Olá pessoal, que bom nos encontrarmos mais uma vez. Caminhamos juntos naquela série Meditações em Provérbios e hoje nós vamos começar mais uma série agora baseada no livro de Eclesiastes, um livro escrito pelo mesmo autor de Provérbios que é Salomão, um servo de Deus, sábio, grande sábio, que tem muito a nos ensinar, muito em nos ajudar a pensar sobre questões da vida. O livro de Eclesiastes, ele é diferente do livro de Provérbios. Naquelas meditações nós tivemos oportunidade de pensar muitas coisas a respeito da nossa vida prática, questões do nosso cotidiano relacionados ao que falamos, ao que fazemos dentro dos nossos relacionamentos. O livro de Eclesiastes, ele tem uma característica diferente. Ele não está tão voltado para essas questões práticas do nosso dia a dia, mas ele apresenta para nós uma reflexão profunda, interessante, feita por Salomão. O livro de Eclesiastes é um livro que nós podemos dizer que ele é inquietante, ele é provocativo e ele é diferente de todos os outros livros. Precisamos lembrar que foi escrito por alguém muito sábio, que Deus dotou com uma sabedoria incomparável e que foi capaz de pensar sobre muitas coisas de forma muito profunda e surpreendia a todos que conviviam com ele por meio da sua sabedoria. Então, apesar desse livro, às vezes causar em algumas pessoas uma primeira impressão ou uma impressão superficial de até mesmo estranheza, de mau humor, de pessimismo, ele trata-se de um livro profundo, que nos ajuda a pensar sobre questões da vida, questões relacionadas à nossa existência. Por isso, o nosso tema de hoje, para a gente poder começar essa caminhada, é a busca universal. Uma busca universal que diz respeito a toda a humanidade, a todo ser humano. Salomão, ao escrever aquele livro, demonstrou o seu interesse em buscar conhecer e compreender uma coisa que todo ser humano também procura: o sentido da vida. Todos nós queremos compreender verdadeiramente qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Qual o propósito de viver a vida que vivemos? Qual é o objetivo do mundo funcionar da maneira como ele funciona? Em que nós devemos nos concentrar, nos focar? Esse livro de Eclesiastes nos ajuda a pensar nestas coisas. Mas é interessante que nós precisamos ler esse livro integralmente para a gente poder extrair dele tudo aquilo que ele tem a nos ensinar. Muitas vezes as pessoas gostam de ler a Bíblia por partes, e muitas vezes partes pequenas, isoladas, fora de um contexto maior. Necessariamente isso não é errado, mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aprender o que há de mais valioso em um livro porque nós não fazemos essa leitura de forma integral. Então, meu desafio para você é que você leia o livro de Eclesiastes durante essa nossa jornada, mas o leia de forma integral, completa. Leia todos os capítulos, são poucos capítulos, porque todo o ensino, todo o pensamento que Salomão quer nos ajudar a desenvolver, ele vai sendo construído ao longo de todo o livro. Ele não tem lições necessariamente isoladas, mas ele faz parte de um todo maravilhoso, cujo ápice está nos seus últimos capítulos. Por isso, nós vamos começar, então, pensando sobre essa busca universal, lendo um versículo, apenas um versículo, para sermos estimulados a pensar sobre o livro de Eclesiastes, que está no capítulo 1, o versículo 3. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Eclesiastes, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa foi a pergunta de Salomão para começar a sua investigação. Salomão demonstrou por meio dessa pergunta uma busca, um desejo, um anseio de compreender alguma coisa. O quê? O sentido da vida. Essa é a busca de toda a humanidade. Todos nós, todo ser humano, espalhados por todo o canto da terra, nós temos em nós essa inquietação, esse desejo de compreender a nossa existência, de compreender o mundo em que vivemos, de compreender o objetivo e o propósito de todas as coisas. E essa inquietação é algo que o próprio Deus colocou em nós. É algo que o Senhor Deus plantou na nossa mente, no nosso coração, para que nós pudéssemos pensar sobre essas questões da vida, essas questões existenciais.
da nossa vida. Quando nós consideramos o livro de Provérbios e essa busca que o livro de Eclesiastes e essa busca que Salomão começa a fazer, ele mostra para nós, por meio de todos os capítulos, que ele procura a resposta para essa pergunta por meio de 3 questões. Primeiro, pela sua experiência pessoal. Nesse momento em que Salomão escreve esse livro, ele já está chegando próximo ao fim dos seus dias, já é um homem experiente que viveu muitas coisas, e aí ele observa, olhando para trás, olhando para a sua história de vida, para a sua trajetória, como ele poderia perceber então o sentido da vida por meio da sua experiência pessoal, de tudo que aconteceu com ele. Ele também procura a resposta para essa busca universal por meio da sua observação geral. Ele sai do campo da sua experiência pessoal e passa então a observar a vida de modo geral, ao funcionamento de todas as coisas de modo geral. É uma observação que ele começa a fazer buscando encontrar a resposta para o sentido da vida. E além de olhar a sua experiência pessoal, além de fazer uma observação geral, Salomão também passa a observar uma questão da moral prática. Como encontrar o sentido da vida por meio de uma moral prática. Nesses 3 campos, Salomão fez uma investigação e é o que ele nos convida a fazer. Mas uma coisa que eu queria que você pensasse comigo é que esse espírito investigativo não agrada muitas pessoas. Muitas pessoas não gostam muito de questionamentos, de dúvidas, de perguntas, de inquietações. Essa busca, esse anseio por respostas a muitas perguntas. Por quê? Porque os questionamentos, as perguntas, as dúvidas, elas geram desconforto, porque elas nos tiram da nossa zona de conforto, da nossa comodidade. Na maioria das vezes, muitos de nós gostamos demais de termos respostas prontas para as perguntas da vida, para os questionamentos que surgem. Muitos de nós gostamos de sermos apenas reprodutores de respostas e não produtores. Nós nos acomodamos a não ter um espírito investigativo. Nós não amamos as perguntas, não amamos os questionamentos. Eles muitas vezes nos incomodam. E não é para ser assim. Nós precisamos desenvolver em nós essa habilidade de nos sentirmos confortáveis em meio aos questionamentos, em meio às dúvidas. Por quê? Porque quando nós somos questionados ou quando nós questionamos, quando nós nos deparamos com dúvidas de outras pessoas ou quando nós temos as nossas próprias dúvidas sobre essa busca universal, fazer isso nos ajuda a encontrar resposta, nos estimula a aprofundar no assunto. E aprofundar no assunto, buscar respostas, nos ajuda a elaborarmos o nosso próprio conhecimento, a construirmos o nosso próprio conhecimento. Nós deixamos de ser meros espectadores, nós deixamos de ser aqueles que apenas reproduzem o que os outros falam e passamos então a desenvolvermos a habilidade, a capacidade de realmente compreender aquilo que cremos, aquilo que pensamos, por meio exatamente desse exercício mental de buscar respostas diante das dúvidas que surgem. Então, o espírito investigativo é algo que Deus nos deu, que é saudável para nosso amadurecimento cristão, tanto em termos de conhecimento quanto em termos de fé, mas que muitas vezes nós ignoramos, porque nos incomodamos com eles. Por exemplo, nós aprendemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele eternamente. Isso é verdade. Isso é um conhecimento, isso é uma resposta para uma pergunta, qual o fim principal do homem? Que aqueles homens que a redigiram, que a escreveram, pensaram muito sobre ela. Mas nós, muitas vezes, não pensamos, nós apenas reproduzimos essa ideia. Reproduzimos corretamente, falamos, realmente, eu posso dizer para você que eu sei qual é o sentido da vida. O sentido da vida é glorificar a Deus, é ter prazer em Deus,
Isso é o sentido da vida, é por isso que nós estamos aqui. Às vezes, nós sabemos disso de forma correta, defendemos essa ideia de forma correta e verdadeira, porque ela é uma verdade, mas às vezes demonstramos que não acreditamos tanto assim nisso, porque nós nos inquietamos, apesar de sabermos essa resposta teoricamente, temos dificuldade quando situações do nosso cotidiano acontecem e confrontam esse nosso conhecimento sobre o sentido da vida. Por exemplo, em algum momento você já se sentiu totalmente desconfortável, sem chão, sem rumo, porque se deparou com uma circunstância, com uma situação em que você viu uma criança sofrer com uma enfermidade gravíssima e você pensar, meu Deus, por que Deus permite essas coisas? Ou você pensar assim, nossa, a gente tem lutado tanto para andar corretamente, para agradar a Deus, e de repente nós sofremos esses problemas todas, essas adversidades todas na nossa vida. Como pode Deus fazer isso? Então há um conflito entre o nosso conhecimento teórico e a nossa prática, o nosso colocar em prática esse conhecimento que nós temos. E muitas vezes é porque esse conhecimento teórico que nós temos, essa resposta que temos para o sentido da vida, muitas vezes ela é superficial. Por quê? Porque decidimos pegar para nós uma verdade que alguém disse e que é verdade, mas não pensamos sobre ela. Não desenvolvemos o nosso pensamento e os nossos conceitos sobre essa verdade. Então Salomão, ele nos convida a pensar de forma diferente sobre esse sentido da vida, fazer uma análise profunda, fazer uma observação verdadeira e honesta dos nossos sentimentos, pensamentos, dos nossos conceitos sobre o sentido da vida. É uma busca grande. Nós precisamos desenvolver a habilidade de nos sentirmos bem em meio às dúvidas e questionamentos. Se você parar para pensar na sua casa, que tanto você se incomoda quando seu filho te faz questionamentos, especialmente aqueles mais difíceis. Nós não gostamos. Nós preferimos que eles não façam perguntas. Por quê? Porque é cômodo para nós. Nós nos sentimos mal com perguntas e questionamentos. E Salomão já começa o livro com uma pergunta como essa. Como é que pode um homem mais sábio, o grande filósofo, o grande pensador, aquele que Deus deu uma porção de sabedoria incomparável em relação a qualquer outro ser humano, ele que tinha uma relação com Deus, fazer essa pergunta? Que proveito há em tudo que acontece debaixo do sol? Isso é falta de fé? Não, isso é o espírito investigativo buscando respostas. Muitas vezes nós temos dificuldade com perguntas, questionamentos e dúvidas, porque consideramos isso como uma oposição à fé, e não é. Esse espírito investigativo que Salomão mostrou e que nos desafia a desenvolver tem a ver exatamente com amadurecer a nossa fé, o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre essa busca universal a respeito do sentido da vida. Nós vivemos uma experiência interessante alguns anos atrás. Aqui na nossa casa nós amamos as perguntas. Nós nos divertimos com as perguntas. E nossos filhos, Arthur hoje tem 17 anos, a Isabela tem 15. Quando eles tinham 6, 7 anos, nós estávamos passeando de carro e de repente um deles fez a pergunta sobre os dinossauros, sobre a existência dos dinossauros. Como nós amamos as perguntas, eu e meu esposo devolvemos para eles não uma resposta pronta, mas uma outra pergunta e falamos: o que vocês acham? Eles existiram? Ou seja, já começamos a causar neles um desconforto. Eles queriam uma resposta pronta, como a maioria de nós ao fazer perguntas, mas nós lançamos de volta outra pergunta para eles pensarem. E eles começaram a falar: eu acho que existe. Nós voltamos com uma nova pergunta: por quê? Por que você acha que existe? E eles disseram: por causa dos ossos, né, que já foram encontrados em diversas partes do mundo, quantos dinossauros eles já formaram, né, quantos esqueletos de dinossauros eles já formaram, etc. E aí a gente, continuando a nossa conversa, nós falamos assim, que nós não tínhamos resposta precisa e exata para essa questão dos dinossauros. Esse é um mistério que há de ser esclarecido.
Mas é um fato incontestável que eles existiram. Podemos questionar às vezes questões de datas, entre outras coisas, mas é inquestionável a existência deles. Mas a Bíblia não falou sobre eles, a Bíblia não falou sobre como tudo acabou nesse mundo em que dinossauros existiam. Olha a pergunta que eles trazem, a inquietação que causa dentro de um passeio no carro e que nós amamos passar por ela. E dessa conversa veio com perguntas relacionadas à criação do homem. E nós de novo perguntamos, o que vocês acham? O que vocês já aprenderam? Como que o homem foi criado? E eles citaram o que aprenderam em Gênesis sobre Adão e Eva. Adão formado do pó da terra, Eva da costela de Adão, e toda aquela história. Exploramos muito isso, fazendo-os lembrar de tudo que eles já haviam aprendido. E de repente eu fiz uma pergunta para eles assim, nós acreditamos nisso, mas vocês sabiam que nem todo mundo acredita nisso? E eles assustaram, eles falaram, quê? E eu falei, nem todo mundo acredita que Deus que criou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Nem todas as pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque é uma mensagem um pouco estranha para essas pessoas que não têm fé, que não creem em Deus. E aí eu virei para eles, porque nós amamos as perguntas e as inquietações e as dúvidas, e falei assim, para pensar em algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, Ele parou o Rio Jordão, as muralhas de Jericó foram derrubadas no grito, o sol parou durante um tempo, coisas que Deus fez acontecer que são extraordinárias, que nós cremos porque a palavra de Deus diz, mas falamos para eles. Mas não parece um pouco estranho essas histórias? Aí eles falaram, é verdade, é estranho, é diferente, porque parece que não tem lógica. E aí então nós fizemos a pergunta, se essas histórias de certa forma são estranhas, por causa da sua excepcionalidade, por que então que nós acreditamos nelas? Estávamos causando nos nossos filhos um desconforto. Para quê? Para que eles pudessem pensar sobre esse assunto, formular as suas ideias, as suas respostas, para então firmarem o conhecimento que estava sendo ali construído. E aí nós dizemos então, nós acreditamos que isso foi verdade porque a Bíblia diz que foi verdade. E nós aprendemos o que sobre a Bíblia? Que ela é o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade, é inquestionável, é irrefutável, mesmo que muitos não acreditem, mas ela é. E nós, pela ação de Deus na nossa vida, nos dando fé, cremos nessa verdade. Então, nós encerramos essa conversa dizendo para eles, olha, o que para nós é óbvio, que nós cremos, aprendemos, conhecemos, porque nós acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira, e ela jamais mente, e ela não se contradiz em momento algum, essa não é a verdade que todos creem. E vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês com muitos questionamentos, e muitas dessas pessoas que não creem têm bons argumentos. Por quê? Porque eles decidiram se aprofundar nessa investigação. Por isso vocês, falando com os nossos filhos, precisam também se aprofundar no conhecimento de Deus, para compreender, mesmo que de forma limitada, porque nós nunca teremos todas as respostas. Nós nunca saberemos de todas as coisas, porque somos imperfeitos. Mas nós temos que obedecer à Bíblia quando ela diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o desafio que nós temos, irmãs, nessa caminhada de meditações em Eclesiastes, é entrarmos nesse movimento mental de pensar sobre a nossa existência, de pensar sobre essa busca universal. Qual é o sentido da vida? Qual é o verdadeiro significado da vida? Por que estamos aqui? Por isso eu te convido a abrir sua mente, o seu coração, esteja aberto ao ler o livro de Eclesiastes, a pensar as coisas de forma diferente, de forma mais ampla, não tão formatada como às vezes nós nos comportamos diante das grandes questões da vida. Esse é o desafio para nós, a busca universal. Qual é o verdadeiro sentido da vida? E que nos nossos próximos encontros nós vamos acompanhar Salomão
Então, para pensar sobre isso, por meio da experiência pessoal, da observação geral, da moral prática, como podemos encontrar a resposta para essa busca? Qual o verdadeiro sentido da vida? Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que Ele nos dê uma mente flexível para que a gente possa se alegrar em investigar, em buscar resposta para essa pergunta que é de todo ser humano. Que por mais que nós saibamos essa resposta já pronta e definida, podemos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.